Olá pessoal, eu sou o Davi Yoshida, sou da Eficato Desenvolvimento Empresarial, empresa de consultoria especializada em gestão e planejamento por processos e governança de dados. Estamos aqui hoje para falar sobre a importância dos processos na adequação das empresas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Eu vou passar a palavra aqui ao Victor Machado e posteriormente ao Adilson, que vão se apresentar dentro dessa palestra que a gente está vendo, desse webinar que nós estamos fazendo hoje. Victor, por favor. Obrigado, Davi. Sou Victor Machado, eu sou advogado, eu sou especialista em Lei Geral de Proteção de Dados e em Compliance. E dentro dessa equipe que nós formamos, a minha função principal é garantir que todos os aspectos legais de atendimento à legislação sejam cobertos durante o projeto. Obrigado. Adilson. Boa noite, pessoal. Sou o Adilson Paiva, da UPIT Solutions. Hoje nós temos a especialidade de infraestrutura de TI, focado principalmente em redes, servidores e em segurança da informação. E hoje, como os meus amigos já mencionaram, né, nós reunimos aí as nossas especialidades, né, da área jurídica, de processos e de TI, justamente para compor aí um atendimento que abranja todos os requisitos aí e as exigências da LGPD. Bacana. Nosso propósito hoje é procurar passar para vocês, como eu disse anteriormente, uma visão geral sobre a implementação de processos, tendo em vista a preocupação que as empresas devem ter a partir da publicação da lei em agosto deste ano. É importante considerarmos que, além dos aspectos legais, que para quem tiver interesse, há um vídeo que nós gravamos aí na semana passada, onde o Victor falou sobre a lei de uma maneira geral, apresentou os requisitos da lei, e posteriormente nós também vamos falar mais sobre a segurança da informação, com a apresentação do Adilson. Então, a importância da gente integrar os requisitos da lei aos requisitos de segurança da informação dentro da empresa, e de maneira que as pessoas se conectem e apliquem em suas atividades os processos e que se preocupem em manter, não só adotar as regras, mas em manter as regras em dia dentro da empresa. Então, a forma com que a gente deve se preocupar e fazer com que esse conhecimento seja perene dentro da empresa é estabelecendo processos. Okay? Então, o assunto processos relacionado à LGPD é bem extenso, e no vídeo de hoje nós vamos estar mais focados em apresentar uma visão mais ampla de como começar. Eu vou apresentar aqui alguns pontos sobre os caminhos que as empresas podem seguir para poder implementando os processos e adequando-se aos requisitos da lei e também aos requisitos de segurança da informação, e falar um pouco mais também sobre os processos que envolvem o titular dos dados, os direitos que o titular de dados tem, que estão relacionados aí dentro da lei. Então, no vídeo de hoje nós vamos estar falando mais sobre esses assuntos, e nos vídeos seguintes nós estaremos detalhando outros pontos importantes para procurar ajudar aí vocês empresários na implementação de práticas, no esclarecimento de dúvidas, e também ajudá-los a se organizar em torno da implementação dos processos. Ok? Então, acredito que nesse primeiro momento, a pergunta é por onde começar.
né? Então, por onde que, como se organiza a empresa em torno de processo. O primeiro ponto importante para quem está começando é o proprietário procurar saber mais sobre a lei, né? O que ela representa, do que ela trata, por que essa preocupação com a proteção dos dados pessoais, do que se trata a lei, o que ela envolve, né? Que impacto que essa lei vai causar dentro da empresa. Então é importante que o empresário vá atrás dessas informações e busque um especialista, né, no assunto para que ajude a esclarecer todos os pontos e que auxilie também a entender quais são as áreas da empresa, quais são as partes da empresa que deverão ser objeto de um trabalho de adequação para que possa atender de maneira satisfatória aos requisitos da lei. Então, esse seria um primeiro ponto, buscar conhecimento e especialistas no assunto. Okay? O outro ponto é, uma vez entendendo como a lei funciona, quem são os principais personagens, né, os responsáveis dessa lei, procurar relacionar ou indicar quem são essas pessoas que dentro da minha empresa poderão ser as pessoas que eu vou eleger dentro da minha equipe, que vão me ajudar dentro do processo de implementação das práticas em torno da LGPD. Na LGPD nós temos alguns papéis importantes, como o controlador de dados. O controlador de dados é uma pessoa que é o responsável perante o titular em relação à condução. Pode ser uma pessoa ou pode ser uma empresa, mas é o principal responsável dentro da empresa pelas decisões que a empresa vai tomar em relação ao tratamento de dados. Então, isso tipicamente pode estar relacionado aí ao proprietário da empresa ou alguém que ele indique a ser o controlador de dados. O outro papel importante que a LGPD nos apresenta são os operadores. Quem são os operadores? Os operadores de dados são todas as pessoas ou empresas que manipulam os dados, desde a sua coleta, por eventual processamento ou tratamento, por sistema ou planilha, qualquer tipo de manipulação de dado pessoal é responsabilidade do operador, ou é considerado operador de dados. Okay? E outro papel importante é a figura do encarregado de dados. O encarregado de dados, segundo a LGPD, é a pessoa que terá a responsabilidade de se comunicar, é o elo de comunicação entre o controlador, o operador e o titular de dados, é a pessoa ou empresa que vai garantir que a comunicação, que todo o tratamento de dados seja transparente dentro da empresa. Okay? O encarregado de dados também é conhecido como DPO, é uma sigla americana aí, que significa Data Protection Officer, que é o encarregado de dados. Tá? É o seu termo em inglês, é o responsável pela proteção dos dados. Okay? Então, esses são os 3 papéis importantes, e na definição do processo é importante entender que cada um deles devem ser definidas, junto com as suas responsabilidades, quais são as principais ações, o que se espera deles, como essas pessoas irão atuar, quais são as diretrizes, quais são as etapas, né, dos processos que eles precisam realizar e qual é a forma de comunicação que eles vão utilizar dentro da empresa e também com os titulares de dados. Porque temos que ter em mente que os titulares de dados podem ser nossos clientes, se sua empresa tiver clientes, pessoas físicas, ou se não, mesmo que sua empresa faça negócios com outras empresas, que a gente chama de negócios B2B,
temos que lembrar que temos colaboradores, funcionários que trabalham para nós. Então, que são considerados também titulares de dados. Então, todos os dados dessas pessoas estão sujeitos a um tratamento que envolve, né, cuja LGPD vai tratar sobre eles. Okay? O outro ponto, além da definição dos papéis, é identificar dentro da organização onde eu manipulo dado pessoal. Desde a sua coleta, em que situações eu manipulo dado pessoal, em que setor eu manipulo, quem é que manipula, quem é que coleta, quem é que armazena. Então, onde na minha empresa existem dados pessoais com os quais eu preciso me preocupar. Então, eu preciso fazer um mapeamento desses dados e também, não só quais são, quem é que é responsável por seu armazenamento, por sua segurança, e também saber qual é o mecanismo de segurança que ele está sujeito, para que a gente tenha uma tranquilidade em relação a eventual vazamento de informações. Então, todo mundo que tem acesso aos dados pessoais, seja de clientes ou de colaboradores, precisa estar sujeito a uma política de segurança da informação, de forma que se garanta os direitos desses titulares de privacidade. Então, isso é bem importante na definição dos processos. Tá? E o outro ponto... Eu e Edilson... Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você mencionou aí a política de segurança da informação, né? Nós, como profissionais de TI, né, nós trabalhamos dentro dos nossos clientes, dentro das empresas, né, com a implementação das políticas de segurança da informação. E hoje nós percebemos o quão é importante, né, justamente por conta da LGPD, esse cuidado que deve ser tomado, né, na proteção dos dados, principalmente os dados pessoais, né, que são armazenados nas empresas. E a minha dúvida é com relação a como TI e processos irão trabalhar juntos na implementação de uma política de segurança da informação. Como que o Projetos pode apoiar a TI nesse sentido? Bom, muito boa pergunta, Edilson. Processo, a gente deve pensar como a forma com que os resultados devem ocorrer. Quando a gente pensa em tecnologia da informação, segurança da informação, nossa preocupação é o quê? Nós temos cada tipo de dado, nesse caso aí, sob a ótica da LGPD, são os dados pessoais. Então, onde cada dado pessoal estiver armazenado ou quem estiver manipulando, existe um meio em que a tecnologia da informação está cuidando para que ele exista, seja por meio de um arquivo, seja por meio de um sistema, ou ele está num pendrive, está num disco rígido do servidor, e o acesso a essas informações também envolve tecnologia, né? Vai ser acessado por uma rede ou pela internet. Então, tudo isso, a tecnologia da informação, ela vai viabilizar da maneira mais fácil possível, né, considerando a tecnologia, o acesso, a alteração, eventual exclusão ou remoção daquele dado. Processos têm a ver com a definição da forma com que tudo isso vai acontecer. Né? Então, em processos nós temos basicamente 3 elementos chaves aí para que a gente observe uma boa, para que a gente consiga os bons resultados dentro de processo, é ter uma definição clara, que todos possam entender, que esteja documentada também a forma com que determinado dado esteja armazenado, se ele está em planilha ou se ele está em sistema, qual o recurso, né, que aquele armazenamento exige, ele está dentro de um computador, um notebook, está dentro de um celular,
quais são os critérios que existem para que tudo isso ocorra, né, para que o dado seja acessado e armazenado devidamente. E o outro elemento, do terceiro, é o conjunto das pessoas, ou seja, são as pessoas que vão cuidar para que tudo isso seja garantido, que a tecnologia seja utilizada adequadamente, que os passos dentro dos processos sejam seguidos da maneira correta e que os critérios de segurança estabelecidos também sejam seguidos. Então, o conjunto dessa tríade é fundamental para que a empresa garanta o atendimento aos requisitos em qualquer nível, seja de segurança da informação, os requisitos da lei, e tudo isso faz parte de um trabalho que nós chamamos de estruturação e implementação de processos dentro da empresa. Okay? Então, o processos vai estar sempre envolvido na forma com que a tecnologia vai ser utilizada e como a segurança daquelas informações será garantida. Espero que tenha respondido aí sua dúvida aí, Adilson. Sim, legal. Obrigado. Foi bem esclarecido, assim. E, em tese, né, em resumo, o processos, ele estará envolvido desde o mapeamento ali, né, do dia a dia da empresa até a implementação das normas aí, políticas de segurança da informação. Isso. Como você falou bem, é preciso mapear, entender quais são as práticas atuais, né, em relação ao tratamento de dados. Deve-se buscar aí os mecanismos de otimização, né, procurar utilizar menos recursos possível, tornar toda essa utilização mais simples, né, reduzir a possibilidade de falhas durante esse tratamento, né, e tornar todo esse processo transparente, de conhecimento de todos, uma disseminação da política de segurança dentro da empresa. Então, o processo ajuda a que tudo isso funcione bem. Perfeito. Obrigado, Davi. Maravilha. Bom, como eu estava falando aí dos pontos importantes, né, na implementação de processos, né, para a adequação da empresa aos requisitos da lei, o outro, eu estava falando aí dos dados, nós devemos saber onde os dados pessoais estão armazenados, quem é que cuida deles. E nós também, como o Adilson, né, fez a pergunta, devemos nos preocupar com os mecanismos de segurança. Né? Então, aí entra, isso vai ser tratado no próximo vídeo, a importância dos controles de segurança da informação utilizando tecnologia, a importância de um uso adequado desses recursos, para que se garanta a total integridade e a privacidade dos dados pessoais dos titulares. E o risco de qualquer descuido, né, nesse conjunto de requisitos de segurança pode fazer com que os dados sejam, vamos dizer, vazados, e isso pode trazer aí transtornos aí para o titular e, por consequência, também para a empresa que tinha a responsabilidade de preservar a privacidade e a segurança desses dados. Okay? E falando no titular dos dados, um ponto importante é considerar que os processos que devem garantir os direitos do titular são processos que nós devemos ter bastante atenção. Existe um conjunto de processos aqui que eu vou listar, aqui com vocês para que vocês compreendam aí quais são os tipos de processos que devem ser implementados para que os direitos do titular de dados pessoais possa ser exercido por ele. E, na verdade, o processo vai envolver todos os outros papéis, mas agora nós vamos falar aí mais sobre o titular dos dados. O primeiro ponto aqui, o primeiro processo, é em relação ao atendimento à gestão, na verdade, né, dos consentimentos.
é atender ao direito do titular de autorizar ou não a utilização de seus dados pessoais. Tá? Então, a partir da entrada em vigor da lei, a manipulação desses dados só pode ser feita pela empresa a partir de um consentimento que foi obtido perante o titular. Então, esse já significa que nós teremos que ter um processo para fazer a gestão desses consentimentos. Então, esse processo precisa ser transparente, o titular dos dados precisa ter conhecimento de que ele pode exercer esse direito de autorizar ou não e de saber quais são as consequências dele não autorizar. Em muitos casos, ele não autorizando o uso adequado dos seus dados pessoais significa que ele pode não ter o serviço ou produto que ele deseja. Mas, de qualquer maneira, essa opção precisa ser informada e tornada transparente para o titular. Bom, como estava falando sobre a importância dos processos, nós vamos falar sobre os processos que estão relacionados ao direito do titular dos dados. Existe um conjunto de processos que nós temos que nos atentar, porque a lei ela apresenta alguns direitos do titular que precisam ser trabalhados, que a lei garante que o titular tenha. Dessa maneira, todos os dados desse titular, a partir da sua autorização de tratamento, né, dentro da empresa, até o tempo em que a empresa vai manipular ou tratar esses dados, deverão existir processos para que mantenham toda a privacidade e a segurança. O primeiro aspecto importante a considerar em termos de processo é o consentimento. A partir do momento que um cliente, por exemplo, uma pessoa física se interessa por um produto ou serviço e tem o seu dado coletado pela empresa, a empresa só pode prosseguir com o tratamento desse dado a partir do momento que está claro a autorização do titular. Então, devemos ter dentro da empresa esse processo que cuide da forma em que o consentimento vai existir e como que nós vamos administrar esse consentimento dentro da empresa. Então, todas as pessoas, se nesse caso os clientes forem pessoas físicas, ou considerando que nós temos aí os colaboradores dentro da empresa, que são os funcionários, que são pessoas físicas, então todas essas autorizações ou consentimentos precisam ser administrados pela empresa. Então, nós devemos nos preocupar com o que a gente chama de gestão dos consentimentos. Seja via sistema, uma planilha, nós temos que saber quem autorizou, quem não autorizou, quem não autorizou e decidiu revogar a sua autorização. Então, manter um processo para a gestão desses consentimentos é fundamental e um dos pontos principais aí de um processo de adequação da LGPD dentro da empresa. Um outro ponto, um outro direito que precisa ser trabalhado aí, que deve ter um processo para que esse direito seja tratado, é em relação ao acesso aos dados que estão sendo tratados pela empresa. O titular, se ele desejar, ele poderá ter acesso às informações, sejam que pessoais, seus dados pessoais, que estejam armazenados, seja em planilhas ou em sistema. Tá? Então, nós temos que ter planejado e definido um processo para que, a partir de uma solicitação do titular, que ele possa ter um acesso garantido aos seus dados. E nem sempre isso é um processo trivial. O outro ponto é a correção de seus dados. Eventualmente podemos ter coletado dados de uma maneira incorreta. Como deve ser o processo para que permita que o titular faça a alteração, né? Mas é o titular que deve fazer a alteração? Essa é a forma recomendada. Por quê?
qualquer forma, se nós fizermos a correção, nós estaremos sujeitos a cometer erros. Então, o melhor é que o próprio titular, faça a alteração, correção de seus dados dentro da empresa. Aí vem os recursos, a forma com que o titular pode fazer isso, usando tecnologia, sistemas e outros recursos. Também os dados pessoais podem ser eliminados. Se o titular assim desejar, os dados pessoais dele devem ser eliminados e a sua eliminação deve ser garantida, inclusive nos meios em que ele estiver armazenado, seja em planilha, sistema, num pendrive, num disco rígido, no notebook. Então é preciso que existam processos que garantam que, quando os dados forem eliminados, que isso seja possível, inclusive, de serem auditados. O outro aspecto é ter processos, quando for o caso, de portabilidade. Tem serviços que podem ser portados de um fornecedor para outro, por exemplo, como plano de saúde, seguros. Então, se tem um produto que tem essa característica, produto ou serviço, então nós temos que ter um processo que garanta que essa portabilidade seja feita de uma maneira transparente e com total segurança, seguindo os requisitos da lei. Então, de maneira que haja proteção em todos os momentos da privacidade e segurança desses dados. Além da portabilidade, nós temos que ficar atentos ao compartilhamento. Eventualmente, o nosso produto ou serviço pode precisar de um compartilhamento de informações desses dados pessoais com outro fornecedor ou com outro parceiro. Se isso ocorre, nós temos que ter um processo que garanta total privacidade e que haja uma definição clara das responsabilidades do parceiro, do fornecedor, de que ele possa também garantir a segurança e privacidade segundo os requisitos da lei. Então, isso precisa ser garantido por meio de processos e também ser comunicado ao titular com quem a empresa compartilha esses dados. Além de ser um requisito, é um direito que o titular de dados tem de conhecer com quem a empresa troca informações dentro da organização. Tá? Eu falei já anteriormente da revogação do consentimento, então, a qualquer momento, o titular do dados pode solicitar a revogação do consentimento que foi dado. Então, isso devemos nos preocupar com o mecanismo, de que forma ele pode fazer isso, de que forma nós iremos demonstrar que nós estamos atendendo a esse requisito. Tá? E, dentro da lei, existe também uma entidade, que é a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção aos Dados, que é uma entidade que, se o titular entender que, por algum motivo, sua privacidade foi violada, o titular pode recorrer à ANPD a fazer uma reclamação à ANPD para que haja uma ação dentro da empresa a qual ele entende que houve, como posso dizer, um não atendimento à lei, que ele teve seu direito negado, vamos dizer assim. Tá? Então, essa solicitação, esse requisito a ANPD é um direito que ele tem e a empresa precisa estar preparada para receber essa reclamação da ANPD. Então, quem é que vai cuidar disso? Aí nós falamos também dos responsáveis pela comunicação, né? Que envolve o encarregado de dados, que certamente deve envolver aí o controlador de dados da empresa. Tá? Então, de uma maneira geral, são esses os principais pontos, de uma maneira macro, podemos dizer assim, que devemos ter em mente quando estruturarmos processos visando atendimento aos requisitos da LGPD. Tá?
Tá? Existem outros que nós vamos falar mais para frente, que vão envolver o operador de dados, nós temos os processos que envolvem o próprio encarregado de dados, que vão remeter aí à segurança da informação, e existem principalmente a integração com outras áreas, porque a LGPD vai gerar uma preocupação com a segurança que deve ser transmitida a todos para que os dados pessoais dos titulares sejam protegidos em todas as camadas. Okay? Davi, eu posso te fazer uma parte? Claro, claro. As observações aí que você está colocando, elas são bastante pertinentes e eu queria só lembrar para os nossos ouvintes que a lei protege os dados que já existem hoje. Ela não tem efetividade sobre dados coletados a partir da sua implantação. Ela protege todo o dado que foi coletado. Isso significa que existem empresas que têm 30 anos de dados dentro da organização. E esse vamos dizer assim, é um trabalho adicional e que é muito difícil de ser avaliado se não tiver uma equipe que entenda como a empresa funciona. Né? Não basta você ter só os especialistas externos. Você tem que ter alguém dentro da sua organização que conheça por que esse dado está sendo coletado e por que ele existe até hoje. Né? E isso é parte integrante de uma solução de atendimento à LGPD. Eu queria também trazer um assunto que é bastante recorrente, né? Que as empresas acabam sempre perguntando, mas eu vou economizar alguma coisa por ter LGPD? Pois é. Na verdade, obrigado aí pela pergunta aí, Victor. Não há uma economia que a gente possa dizer, não vou economizar nada no primeiro momento, né? Mas o investimento que deve ser feito, na verdade, é reduzir os riscos da empresa, não só pela sanção, né, que está prevista na lei. Então, em geral, a gente preocupa, se eu deixar de atender determinado requisito, que sanção eu vou sofrer, existem já algumas previstas na lei, mas a economia basicamente eu vou garantir que a minha empresa esteja sujeita a menos riscos de vazamento de dados, eu vou proteger os dados dos meus clientes, dos meus colaboradores, e é esse o ganho com o investimento na adequação da lei. Tá? Então, a economia, se for financeira, eu vou evitar com que eu tenha que pagar multas pesadas em relação ao descumprimento da lei. Tá? Então, não sei se respondi bem a sua pergunta aí, Victor. Sim, obrigado aí pela resposta e é exatamente o mesmo sentimento que eu tenho, né? Que a empresa, por ela estar preparada, ela vai ter um diferencial de mercado. Né? Porque ninguém quer fazer negócios com empresas que não têm a segurança mínima. Né? Então, o fato de você estar preparado para a LGPD pode sim ser um diferencial. Não necessariamente algo que vai trazer como ganho financeiro, mas no momento de se comparar as empresas, né, que hoje, felizmente, isso já está bastante comum, eventualmente o cliente decida por uma empresa que já atende a LGPD em detrimento de outra que ainda não se preparou. Sim, com certeza. Muito obrigado aí, Victor. Bom, finalizando, né, o tema de hoje, essa visão geral sobre os processos em relação à LGPD, nós vimos aí os pontos principais que são importantes aí, resumindo, né, conhecermos a lei é importante que tenhamos também um suporte por especialistas que conheçam a legislação, os impactos que ela pode causar dentro da lei se não forem cumpridas, a importância
também da segurança da informação e saber quais são as pessoas que a empresa deve contar dentro da empresa. Quem é que vai fazer parte da equipe que vai manter os processos aderentes aos requisitos da lei. Então, isso é importante ter a definição, as pessoas treinadas e capacitadas e ter os recursos necessários, que aí nós estamos falando de tecnologia da informação e tudo aquilo que for necessário para proteger e garantir a privacidade dos dados. Ok? Então, por hoje é esse o objetivo. Gostaria de agradecer aí ao Victor e ao Adilson aí pela participação. Gostaria de agradecer a todos que estão assistindo aí. Por favor, façam seus comentários, deem seus feedbacks, façam suas perguntas. Estaremos aqui à disposição para esclarecer. E deixar aqui a mensagem para que procurem nos acompanhar aí, né, nos outros vídeos. O próximo assunto vai ser segurança da informação e vai ser um tema aí abordado aí pelo Adilson. Ok? Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado, até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima.